pessoal, estou aqui de novo, né, para falar dos resultados da Movida. E hoje vou falar dos principais destaques e do resultado do segundo trimestre de 2020, que claramente foi o trimestre mais desafiador dos últimos anos de qualquer companhia, seja no Brasil, seja no mundo. Eu começo pela receita bruta, né? Receita bruta na Movida, mais de R$1 bilhão, com crescimento de 5% contra o mesmo trimestre do ano passado, um resultado muito bom, fruto principalmente do esforço que a gente fez em seminovos. O EBITDA, que é a nossa geração de caixa, a gente mostra um resultado estável, 151 milhões, exatamente o mesmo número do ano passado, fruto de novo de todo o esforço que foi feito ao longo desse trimestre pandêmico. O lucro, 3 milhões, na realidade 2,6, houve uma queda relevante e aí tem muito a ver com a restrição de mobilidade, com o fechamento de lojas e com tudo o que aconteceu. Boas notícias, caixa recorde de 1,7 bi, liquidez muito saudável e alavancagem baixa, mostrando mais uma vez a força desse negócio que a gente tem aqui. É importante destacar também o esforço que houve do lado do custo, uma redução de 42 milhões de reais, 17% na comparação anual e 25% de um trimestre para o outro. Como é que foi esse trimestre, né? Então, o panorama dele basicamente é o seguinte: a gente tinha um primeiro cenário onde a gente precisou se preparar, né? E esse cenário tinha queda na demanda, tinha ociosidade de frota e tinha, obviamente, liquidez e estrutura de capital desafiados. A gente executou muito forte, então a gente cuidou da nossa gente, tomou os cuidados de saúde, cuidou dos nossos clientes, reduzimos a oferta, adequamos a infraestrutura e a estrutura da companhia a esse novo patamar, mantivemos o tempo todo as nossas operações 100% ativas e oferecendo todo tipo de serviço para os nossos clientes e, de novo, identificamos novas oportunidades, como eu vou falar um pouquinho mais à frente. Agora, onde é que a gente está? Nós já estamos no momento de retomada, já está na hora de acelerar. A demanda está reagindo mais rápido do que a gente esperava, nós conseguimos manter o NPS, o Net Promoter Score, recorde em cada linha de negócio nos últimos 3 meses. Como eu já falei, maior caixa reportado, apoio de todos os stakeholders, inclusive dos fabricantes de automóvel. E aí a gente já está num cenário, de novo, frota mais jovem, estoque mais jovem e com dinheiro, mais uma vez, prontos para crescer. Importante falar também do que aconteceu com a frota, que foi um ponto central da nossa estratégia. Então a gente chegou no final do ano com aproximadamente 110 mil carros. Quando entramos na pandemia, esse número já era de 120 mil, né, exatamente na nossa estratégia de crescimento. E a gente hoje mostra um número de aproximadamente 106 mil, ou seja, houve uma redução entre 13 e 14 mil carros no total da frota da companhia, de novo para a adequação a essa nova demanda que é menor do que existia anteriormente. Mais importante do que isso, e o gráfico mostra esse negócio de maneira clara, é que houve uma redução importante dos níveis de estoque, alcançando assim patamares de eficiência muito semelhantes ao que a gente já trazia antes da pandemia. Que era exatamente esse o nosso objetivo com a estratégia que a gente se propôs a executar durante o segundo trimestre. Eu vou começar a falar de cada uma das linhas de negócio e eu começo pelo RAC. O RAC foi quem mais sofreu pelos efeitos da pandemia. Então, na comparação anual, a receita cai 34%, e aí é por conta da taxa de utilização que é menor, e o número de áreas foi tão somente 7,5%. De novo, o preço foi quem mais sofreu e aí tem a ver com o mix. A gente perdeu um pedaço importante da demanda do eventual e ficou muito na questão do mensal, que de certa maneira ajudou a companhia a atravessar esse tempo. Importante também mencionar a questão de custo, como eu já falei. Menos 20% na comparação anual, nós estamos mostrando nesse trimestre o menor custo por carro ex-depreciação. Agora, já em julho, e a gente traz os números desse mês, junto da comparação, da evolução dentro do trimestre, a gente mostra uma evolução muito importante, de novo reforçando a nossa crença na retomada e na aceleração. Então, o que a gente está falando? O que a gente está falando de julho, né? Então, quando você olha o patamar de diárias, a gente estava, em abril, a gente chegou a pouco menos de 1.100.000 diárias,
e agora em julho a gente já vê 1.400.000. A gente está com um crescimento composto, um crescimento acumulado de 9% por trimestre, 1.400.000 diárias no mês. É um patamar muito próximo ao patamar que a gente trazia antes da pandemia. A receita bruta de julho, ela é já de 90 milhões, ela é significativamente maior do que a receita dos meses anteriores e, de novo, um crescimento mais de 20% só na comparação contra o mês de junho. Taxa de ocupação mais de 80%, né? A gente sai de 66% em abril e atinge 81% agora em julho, e agosto também vem num patamar muito parecido. E por fim, a diária é aquela que a gente vê uma recuperação, ainda não na mesma velocidade que os indicadores anteriores, mas de novo já apontando para um número de mais de R$ 64, quando lá atrás, durante a pandemia, esse número era 50, 50 e poucos. Para falar do ponto de vista de frota, né, como é que a gente está? Quando a gente olha para a frota mensal, né, o que o slide mostra, o que o gráfico mostra, é que a gente já está em patamares equivalentes ao pré-pandemia naquilo que diz respeito à quantidade de carros alugados mensalmente. Entretanto, para o eventual, a gente ainda precisa de uma recuperação, apesar do número ser, de novo, muito melhor do que o número que a gente viu em abril. O slide mostra isso de maneira muito clara e você compondo com os indicadores de preço, você vê que a gente está numa trajetória muito positiva de recuperação de receita e de resultado no RAC. Para falar um pouquinho de GTF, o GTF mostrou toda a sua força, ou seja, um negócio previsível, com resiliência e, no nosso caso, com uma carteira muito boa. Então, na comparação anual, a receita cresce 15%, a receita líquida por carro ela fica praticamente estável, ela decresce 2,6%, mesmo com toda a queda de juros que houve nesses últimos 12 meses. O número de diárias cresce cerca de 20% e, mais uma vez, o custo tem destaque. A gente reduziu o custo por carro ex-depreciação em cerca de 13%. Ou seja, a gente conseguiu navegar durante a crise, mantendo receita e melhorando a parte de custo, o que fez com que a margem se expandisse. Para falar de seminovos, é muito importante mostrar todo o esforço que foi feito, né, do ponto de vista de digitalização e de esforço de venda, mesmo com as lojas fechadas, mesmo num cenário de pandemia. Então a receita ela aumenta 21% na comparação anual, de novo, é um patamar recorde contra um trimestre que já era recorde. E vocês veem aqui que a gente atingiu mais de 18 mil carros vendidos, 15% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, de novo, nunca tínhamos feito um número como esse e mais uma vez a companhia mostrou que consegue se adaptar a cenários de crise. O preço médio do carro continua subindo, né? E aí de novo, fruto de uma nova frota e fruto também do esforço de venda, com margem bruta já acima de 6%. Também, de novo, com fruto do esforço de todos nós em relação a custo de despesa, a gente mostra uma diluição muito forte, um custo de venda, no caso de seminovos, o tal do SG&A, abaixo de 5%, muito positivo também na nossa avaliação. Como no RAC, a gente traz também os números de julho na próxima página e aí também boas notícias em relação ao que a gente tem visto. A primeira delas é uma clara evolução do preço médio do carro vendido, como eu falei, fruto do esforço de venda, melhora de margem e também do mix mais sofisticado que a gente tem agora. Então, em julho, a gente passa dos R$42 mil de preço médio de venda. Nós vendemos cerca de 5.500 carros, ou seja, mantivemos o patamar sustentável, né, suficiente para renovar e para manter a frota mais jovem. E dá para ver, pelo que a gente pesquisa na internet, que o nosso estoque de seminovos já é hoje o mais atrativo dentre todas as companhias de rentacar. Na próxima página a gente traz um pouquinho da depreciação, a gente continua com uma visão cautelosa em relação ao futuro e ao que pode ser o valor dos automóveis na hora de vendê-los. Então, no final das contas, quando você olha a depreciação LTM por carro operacional no RAC, atingimos praticamente R$2.600
e no GTF 4.200. Então são valores maiores do que a gente já vinha publicando, mas, de novo, é uma visão cautelosa, uma visão prudente que nós temos nesse instante, ainda, vamos chamar assim, os primeiros momentos de melhora pós-pandemia. No próximo slide eu falo um pouquinho já de EBITDA e EBIT, né, de cada linha de negócio em relação ao segundo TRI e como é que isso compara com o período anterior. Então, como eu já havia adiantado, um EBITDA estável, né, principalmente por conta do aumento do EBITDA em GTF e seminovos, né, com uma involução, uma perda relevante em RAC. A gente está falando de 46 milhões de perda no RAC, mais que compensados por GTF e seminovos juntos. Na parte de EBIT, pela primeira vez a gente mostra um EBIT negativo em RAC, e aí é fruto do menor EBITDA e também da maior depreciação. Esse é um indicador que a gente vai trabalhar muito fortemente daqui para frente, né? E quando você vê o EBIT tanto de seminovos quanto de GTF, você vê que há uma evolução importante do ponto de vista nominal, de novo ajudando na composição do resultado. Então, para falar dos resultados do segundo trimestre, eu vou falar um pouquinho de EBITDA e vou falar de EBIT, tá? Então, o EBITDA, como eu falei, o EBITDA consolidado ficou estável. Basicamente, a gente perdeu o EBITDA no RAC, aproximadamente 46 milhões de reais, e houve um acréscimo em GTF, em seminovos, que compensaram essa perda. Para falar de EBIT, além do resultado propriamente dito, já indicativo no EBITDA, com a maior depreciação, a gente vê uma perda maior de EBIT, né? O destaque negativo aqui, no caso, é o EBIT do RAC, que ficou negativo pela primeira vez, ao passo que os destaques positivos são o EBIT de GTF, que apresentou crescimento, mesmo nesse cenário de pandemia, e o próprio EBIT de seminovos, que cresceu principalmente em função do EBITDA. Para falar dos resultados consolidados, e só para dar uma visão geral, lembrando, receita cresce 6% ano contra ano, a receita líquida, mantivemos o patamar de R$1 bilhão, o EBITDA estável no trimestre e também com margem melhor, e aí em função do menor faturamento de serviços, e o EBIT, como eu já falei, reduzindo de 96 para 50 milhões no trimestre, fruto principalmente da maior depreciação. Quando a gente fala do lucro líquido, a gente sai de 41 milhões, que foi o número no segundo trimestre do ano passado, para um lucro de 3 milhões, 2,6 milhões para ser mais exato. Então, eu acho que isso aqui resume todo o esforço que a gente fez. A gente conseguiu manter o patamar do top line, da receita, a rentabilidade ela acaba sofrendo, e principalmente pela linha de RAC, mas a boa notícia é que a gente ainda conseguiu navegar em campo positivo mesmo com tudo isso. Para falar de caixa, 1,7 bi de caixa, num total de 4 bi, né, de dívida líquida de 2,3. A gente vê no slide que a gente tem de vencimento aqui até 21 de 1 bi e meio aproximadamente, então caixa mais suficiente para cobrir as nossas obrigações, lembrando sempre que a gente está conseguindo fazer seminovos girar e, portanto, um patamar de vendas adequado, a gente consegue fazer a empresa voltar a crescer. E como isso, de novo, com uma alavancagem absolutamente sob controle, 2,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mais uma vez a gente mostrando uma consistência muito forte do ponto de vista de estrutura de capital. Olhando para frente, né, a gente traz aqui uma sessão sobre o que tem sido a jornada digital dentro da companhia, entendido que todas as pesquisas mostram que o cliente cada vez mais vai olhar para esse lado, vai olhar para essa experiência. Então, lembrando, a Movida foi a primeira companhia de rentacar, de aluguel de carro, a trazer o app em todas as plataformas, introduzimos o Wi-Fi em larga escala na nossa frota antes de todo mundo, devolução expressa, a primeira empresa de aluguel de carros, a primeira empresa de turismo a vender no chatbot no Facebook, pré-pagamento já a essa altura há quase 3 anos, uma inovação no setor, e mais recentemente, só para citar uma das diversas iniciativas, o pedágio automático com o nosso parceiro, o Sem Parar. Quando a gente olha para frente, a gente entende que tem um pouco de tudo. Tem a posse, tem o uso do curto prazo e tem o uso do longo prazo. E a gente, de novo, mostra uma ampla gama, um amplo leque de serviços.
Então, como eu já falei, a venda com delivery no seminovos, ela veio para ficar, isso é uma evolução muito rápida durante a pandemia. Precificação dinâmica em seminovos já é uma realidade, né? Para falar também do uso curto prazo, da experiência de cliente, nós lançamos o Web Check-in durante a pandemia, no mês de maio, para ser exato, já tem uma ampla aceitação e cresce a todo dia. E além disso, também lançamos na questão do longo prazo o produto 0 km. Esse produto a gente acredita muito, é mais um que vem complementar a família de aluguel mensal para pessoa física, seja do prazo de um dia até o prazo de alguns anos, com diferentes níveis de customização, diferentes níveis de serviço. Para falar do RAC, a transformação digital ela faz parte do nosso DNA, né? A gente traz aqui uma informação muito importante. Quando você olha para o aluguel de carros no Brasil, as vendas online representam menos de 10%, enquanto que aqui na Movida praticamente 50% das vendas são online. E quando você olha qual é o canal, se é direto ou indireto, o que você vê? Na realidade, 1/4 das vendas das outras companhias seriam vendas diretas, enquanto a gente está na relação 1/3, 2/3, sendo 2/3 na Movida sendo feita direta. Sendo feito de forma direta, o que de novo mostra a nossa vocação e como é que isso ajuda na percepção do cliente e na eficiência da companhia do ponto de vista de custo. Digitalização da operação, isso já é uma realidade, a gente já voltou para os patamares pré-pandemia, essa é a boa notícia que essa informação traz. A conversão dos canais online durante a pandemia e, de novo, fruto de tudo que a gente fez e dessa mudança de hábito, da desintermediação cada vez mais presente, ela aumentou 2 vezes. E, mais uma vez, o mobile first, o mobile ganhando espaço em relação ao desktop. Então, fechando isso tudo, né, o que tem? Tem o uso cada vez mais estendido de inteligência artificial, de ferramentas proprietárias e de coisas que a gente contrata com terceiros, e também a questão da multicanalidade, 5 novos canais criados somente em 2020. Quando a gente fala de GTF, né, também há uma transformação digital em curso, né, lembrando que nós avançamos no mercado PME antes de todo mundo, não tem nenhuma dúvida sobre isso, e a gente agora está criando, como criamos no RAC no passado, uma célula B2B digital, de novo, para ampliar, para reforçar o nosso crescimento em GTF. Portal do gestor e portal de multas já estão funcionando e a gente acredita que ferramentas de telemetria e o carro cada vez mais conectado vão fazer diferença nesse mercado corporativo que é o mercado de GTF. A transformação digital em seminovos, ela acelerou de maneira importantíssima durante a pandemia e já é uma nova realidade, coisa que a gente acreditava que só aconteceria em alguns anos. Então, só para citar um fato, a venda online, o número de acessos ao nosso site durante a pandemia, em especial no mês de junho, ela aumentou 3 vezes em relação ao que a gente tinha antes da pandemia. Nós fizemos feirão online com agendamento, nós lançamos o aplicativo do atacado, chamado Atacarejo Movida, e além disso passamos a contar com outras ferramentas de inteligência de mercado que nos ajudam a precificar cada vez melhor essa questão de seminovos, que é onde tem um dinheiro muito grande e onde tem certamente ganhos, melhoras de rentabilidade aqui do nosso lado. Tá? Para falar do nosso DNA, né, enfrentando a pandemia, os valores foram muito reforçados, né? Gente, devoção por servir, paixão, o lucro, né? Não existe empresa sem lucro, e a questão da inovação. Mas nesse slide aqui, eu gostaria de reforçar a questão da sustentabilidade. A gente acredita que essa retomada do crescimento ela virá com rentabilidade e, sem dúvida nenhuma, com essa dimensão de sustentabilidade cada vez mais presente. E aí, de novo, a gente puxa a fila. É a primeira empresa de aluguel de carros no mundo listada a ter a certificação B, estamos no ISE, e aí a gente, nesse trimestre, nós não paramos também. Nós fizemos adesão ao Pacto Global da ONU, criamos um programa de sustentabilidade, nossa Academia Movida, totalmente digital, para os nossos colaboradores, para eles entenderem cada vez mais qual é o papel de cada um de nós nessa transformação. E também
diversas iniciativas como o CDP, auditorias de gás estufa e o nosso relatório integrado cada vez mais completo. Então, para fechar essa sessão, quando a gente tem um momento de crise, é hora da gente voltar para dentro e olhar para os nossos valores e praticá-los cada vez mais. Olhando para frente, essa mensagem que eu gostaria de deixar para o final, as nossas alavancas para expansão estão presentes, os fundamentos cada vez mais sólidos. O que acontece agora é que há algumas manifestações que antes a gente imaginava mais para frente, chegando com força total. Por exemplo, a jornada 100% digital. Lembrando, web check-in, seminovos delivery in collection para o hack, tudo isso já faz parte de uma nova realidade que aconteceu em 3 meses. A mudança no hábito para o uso inteligente, de novo, é o conceito de trocar a posse pelo uso e a gente, de novo, mostra uma gama de produtos mensais para a pessoa física, de curto prazo e longo prazo, que nenhuma outra companhia tem. Mais uma vez, uma postura disruptiva em relação a vendas, a desenvolvimento de canais, novos canais em desenvolvimento, novos canais implantados, uma nova forma de vender, cada vez mais a venda direta, desintermediada. Finalmente, do ponto de vista de produtos, essa pandemia mostrou para a gente que o mercado é mais uma vez maior do que a gente jamais imaginava, novos produtos, novos canais, novos atributos, isso faz com que a gente termine o trimestre, né, e olhando para os números de julho e já vendo os primeiros 10 dias de agosto, com uma visão muito positiva, nós vamos voltar para a nossa trajetória de crescimento e de rentabilidade. Coloco o meu pessoal de RI e todo o resto da companhia à disposição de vocês para mais informações e, enfim, para mais esclarecimentos sobre tudo que a gente tem falado aqui. Muito obrigado de novo pelo apoio e vamos em frente. Cuidem-se e tamo junto.